O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 13 de agosto, mais uma vez pensando, entrando na casa de vocês, agradecendo pela generosa audiência, pelo carinho que vocês têm comigo, com a TV, com o Pensando, e sempre procurando trazer assuntos de interesse da nossa região. E o assunto de hoje é de interesse, não é só da região, é interesse de qualquer lugar, né? É um tema que aqui em Friburgo é recorrente, nós sabemos. Chega o mês de agosto, algumas vezes até mesmo em fim de julho, mas predominantemente no mês de setembro, é comum assistirmos a uma cena que nos assusta todos os anos, as queimadas nas nossas encostas. Mas ela não fica só nas nossas encostas, né? Pois o susto e o medo também são comuns para quem mora perto das matas e muitas vezes até mesmo quem mora perto de um terreno baldio, né? Nesses últimos casos, quando esse fogo é perto da casa, né? É aquele famoso corre-corre, né? Vamos tentar apagar, liga para o bombeiro e por aí vai, né? Enfim, as chamadas queimadas, ou quando acontece pior, né, os incêndios florestais, causam muitos danos, não só patrimoniais, ao meio ambiente, e infelizmente muitas vezes ceifando vidas, não é? O pior de tudo é que muitos desses catastróficos eventos são provocados pela ação humana, seja de forma criminosa, infelizmente existe isso, existem pessoas que agem criminosamente, com a intenção de provocar os estragos, seja por imprudência, né? Tentam resolver situações com fogo que não deveriam, e também de formas involuntárias, mas evitáveis, né? Ou seja, a ação humana é muito comum, né? É importante ressaltar que, além desses problemas todos, ainda tem as consequências legais, muitas vezes, nesses incêndios, né? Ou nessas queimadas. O fato positivo é que a ação do homem pode ser evitada, ou pelo menos minimizada, né? E o melhor caminho, entendo que é a informação, né? Então, se a informação é o caminho, o Pensando está sempre disposto a ser essa ferramenta. É o que faremos esta noite, trazendo ao programa um profundo conhecedor sobre o tema, porque ele vai falar por que elas ocorrem, as consequências e o principal, como evitá-las ou pelo menos como minimizá-las, né? Esta noite conversaremos com o Coronel Bombeiro Militar Roberto Robadei Júnior, está na reserva, mas ele já exerceu funções importantes de destaque, não só aqui na nossa região, ele foi comandante do 6º Grupamento, também foi coordenador da Defesa Civil e principalmente ao longo da sua carreira no nosso estado, combinando com o importante cargo de secretário estadual de Defesa Civil e comandante do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. Tenho certeza que faremos um programa muito esclarecedor e educativo. Enfim, este é o tema do programa desta noite. As costumeiras queimadas de setembro, as suas causas, os riscos e o que pode ser feito para pelo menos minimizá-las, tá ok? Mas antes eu tenho que falar sobre, vocês não esquecerem, sobre a Casa Madre Roseli, tá? Eu tenho vendo falar semanas seguidas, né, sobre o Bazar do Casarão, que é assim chamado, onde você pode, se tem em casa agasalhos, qualquer tipo de agasalho, ou mesmo se você não tem casa, você pode comprar e entregar ali no Bazar do Casarão, fica ali na Rua General Osório, perto do Raul Sertã, e ajudando a Casa Madre Roseli, vocês estão ajudando a população friburguense, porque ela faz um trabalho meritório e merece todo o nosso apoio. Então, o frio ainda não foi embora, nós estamos aí no dia 13 de agosto, ainda tem pelo menos mais um mês aí de frio pela frente, ainda está em tempo de vocês ajudarem, doando agasalhos para o Bazar do Casarão, ou mesmo comprando, vai na loja, compra, chega lá, o que eles vão fazer com esses materiais? Vão vender mais barato do que o preço de loja, o material foi doado, ajuda quem compra, porque não tem dinheiro para comprar nas lojas, e a receita que eles fizerem ajuda a fazer a obra meritória que eles fazem. Então, não se esqueçam de ajudar a Casa Madre Roseli, tá bom?
Mas vamos conversar sobre o tema da noite, né? E está comigo aqui o coronel bombeiro militar, Robadei, e é um prazer recebê-lo aqui. Eu sei que foi difícil para ele chegar aqui, que ele está morando em Cantagalo, não é isso? Ele saiu de lá, a gente sabe como é difícil. Só para atravessar Roberto Silveira é uma festa. Só para atravessar Nova Friburgo é uma festa. Já é uma então, viagem. Eu agradeço a sua vinda, coronel, porque é um tema muito importante e eu tenho certeza que nós poderemos ser úteis. A sua telinha para o seu boa noite. Décio, muito obrigado. É um prazer estar de volta aqui, a TV Zoom, onde eu sempre fui muito bem recebido, fiz amigos aqui, especialmente nos períodos, a partir de 2006, que eu fui subcomandante com o meu amigo Coronel Wagner Magalhães, que era o comandante do 6º Grupamento, e eu subcomandante dele. Depois, em 2007, o Coronel Pedro, cujos pais, falecido Coronel Pedro, comandante-geral dos bombeiros, os pais se casaram aqui na igreja de Santo Antônio, e o Coronel Pedro me presenteou com o comando do 6º GBM, que era um sonho meu, eu que fui aspirante aqui a partir de 1988, e então é o sonho de todo aspirante voltar ao quartel e comandá-lo. Eu achava que ali ia encerrar minha carreira. O Dr. Heródoto me convidou para ser coordenador da Defesa Civil de Nova Friburgo, num período com muita dificuldade que nós tivemos, pegamos um orçamento muito fraco da Defesa Civil, eu que tinha vindo da Defesa Civil de Cantagalo, que tínhamos conseguido montar um orçamento bem potente lá para Cantagalo, para 20 mil habitantes. Em Friburgo nós tínhamos um orçamento irrisório, que a gente foi à Câmara, à época, denunciar isso, ainda como comandante do 6º, que era importante que a Câmara votasse um orçamento correspondente à importância e aos riscos que Nova Friburgo tem, que é da sua natureza, é uma cidade coberta de riscos naturais e riscos humanos, e infelizmente isso não aconteceu naquele momento. Agradeço aos vereadores Roberto Vermelinger e Marcelo Verli, que tentaram melhorar o orçamento da Defesa Civil. O coordenador ainda era o meu amigo Coronel Mori, e depois daquilo eu estava demissionário da Defesa Civil de Nova Friburgo, e eu tinha reunido a minha equipe e tínhamos combinado de sair em abril de 2011. Íamos esperar passar as chuvas e iríamos sair. Toda a minha equipe tinha combinado de não sair. Nós tomamos essa decisão em setembro de 2010 e iríamos sair em abril. Vamos esperar a chuva passar, vai acontecer alguma coisa, e não é justo alguém entrar aqui agora, e nós que estamos trabalhando aí esses 2 anos, vamos levar até abril e a gente deixa para que outro tente organizar, porque estávamos com muita dificuldade. E aí veio todo aquele desastre, eu já estava perto de me aposentar. Veio o desastre de 11 para 12 de janeiro de 2011, eu acabei esticando um pouco mais a carreira. O governador Pezão conheceu o meu trabalho, então vice-governador, e acabou fazendo com que eu fosse para o Rio de Janeiro, e a carreira foi me levando a ficar mais tempo na corporação. Eu que podia sair na época aí, com 28 anos de serviço, com tempo, férias não gozadas, licença-prêmio não gozadas, acabei ficando 35 anos, 6 meses e 29 dias na corporação. Saí no ano passado e voltei para descansar aqui em Cantagalo e na região. Minha mãe, que mora aqui na Galdino do Vale já há mais de 30 anos. E estou de volta aqui com os amigos, com mais tempo,
para curtir essa região que eu gosto tanto. Você falou Pedro, é o Pedro Figueiredo? Não, o Coronel Pedro Marco Cruz Machado. Mas você conheceu o Pedro Figueiredo? Muito, sim, foi meu... Conheci o Coronel Pedro, trabalhei com ele no Rio, ainda quando ele era major, e eu, tenente. Depois ele, como comandante aqui, não fui subordinado direto dele, mas eu trabalhei nas defesas civis de Cordeiro, Cantagallo e Macuco, antes de vir para Friburgo. E eu busquei na minha carreira, Modesto, dois assuntos que têm a ver com a região, tentando me fixar aqui na região, porque é normal que o oficial acabe indo para o Rio de Janeiro e circulando todo o estado, né? Eu trabalhei em Cabo Frio, trabalhei em Niterói, mas eu trabalhei em Niterói quando fiz direito na UF, tentei compatibilizar com os meus interesses pessoais, e o meu interesse maior era ficar aqui na região, e eu tentei prolongar minha permanência aqui de duas formas, né? Eu fiz um curso de incêndio florestal no Corpo de Bombeiros do Paraná, em 1990, já ciente que era um problema aqui da região. Eu comandei o quartel de Cordeiro, que atendia ao Parque Estadual do Desengano, e depois aqui na região temos o Parque de Três Picos, as queimadas são um problema. Eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de voltar a falar desse assunto, que me incomoda muito. E o outro lado, a outra vertente que eu levei para a minha carreira, eu fiz 2 monografias dos cursos obrigatórios da corporação. São 3 cursos obrigatórios, e os 2 finais nós apresentamos uma monografia, e eu sempre fiz monografias na área de defesa civil, e então eu sempre estudei esse tema, palestrei, participei de congressos, fiz apresentações sobre questões de defesa civil, mesmo antes do 2011, e então eu fiquei sempre ligado a esses 2 temas que são recorrentes aqui. Isso que eu ia falar. Aqui na nossa região. Na nossa região. Região vale, montanhosa. E o meu avô, que eu chamava de velho Pedro Ferreira da Costa, lá de Cantagallo, ele se referia, né, à estação das águas e à estação da seca. É isso. E é o que nós temos aqui, são 2 estações que movem o ambiente, o meio ambiente aqui de toda essa região, e a gente às vezes não se atenta para isso, com os impactos que uma tem na outra, né? Isso aí tem uma questão que eu já vou te colocar, porque quando eu falei que ia fazer um programa sobre as queimadas, né, a vizinha falou: Modesto, que bom, ela tem uma parente que mora na região do Porto, lá em Portugal. E, segundo ela, essa parente perdeu uma residência num grande incêndio. Ela falou assim: que bom que vocês vão falar de incêndios florestais. Aí tem aquela pergunta, né, primeira. A gente fala muito em queimada, mas aqui na nossa região, queimada dá a ideia daquela que pegou fogo na encosta, mas ficou lá na encosta. Incêndio florestal já entra pela... São eventos um pouco diferentes, não são? É que depende mais da vegetação, né? Isso. Aqui, como nós temos uma vegetação... Hoje em dia, a vegetação mais próxima da área urbana é uma vegetação mais rala, com raras exceções. A gente chama, nós bombeiros chamamos genericamente tudo isso de incêndios em vegetação. E o incêndio florestal, tecnicamente falando, em florestas, ele é mais raro aqui no Brasil. Diferente do hemisfério norte, a gente está vendo queimadas aí grandes nos Estados Unidos, que tem toda uma estrutura de combate, equipamentos muito melhores do que o nosso. Nessa área, o Brasil ainda carece de uma atenção maior, de equipamentos mais... O estado do Rio, modéstia à parte, está muito bem equipado,
Mas falando em termos de Brasil, eu digo para as dimensões do estado do Rio, né? O Corpo de Bombeiros hoje tem 6 aeronaves, tem uma para chegar, a 7ª aeronave. Vocês devem estar vendo aí uma presença maior dos helicópteros do Corpo de Bombeiros de um tempo para cá. Às vezes as pessoas perguntam, é porque você é da região, você está mandando os helicópteros para cá? Não, é porque nós compramos mais helicópteros. No meu comando nós compramos 3 helicópteros pelo meu conhecimento do Estado, a gente via, eu quando comandei o 6º, teve um incêndio da Catarina que saiu no Globo, no Anselmo Góes, parecia um vulcão, e quando eu vi aquela fumaça saindo, eu estava no Alberto Braune fazendo alguma coisa, quando eu vi aquela fumaça saindo por trás da Catarina, eu falei, ó, serão dias e dias de trabalho da minha tropa, e meu, né? E se tivéssemos uma aeronave aqui perto, era uma baldeada, como a gente fala. A aeronave carrega um balde, um L-balde, a mais nova que nós compramos carrega 750 litros, as mais antigas carregam 500 litros de cada vez, e ela tem um equipamento de alta tecnologia, o piloto comanda a abertura do balde, você imagina... Você está voando com um helicóptero com 750 quilos e, de repente, você perde aquele peso. Tem que ser bom, né? É uma operação que, para quem está olhando, não vê a dimensão da dificuldade. Os nossos pilotos são muito bem treinados e, para esse tipo de operação, hoje, nós não devemos nada, seja pelos nossos equipamentos, seja pelo nosso pessoal, aos melhores corpos de bombeiros, mas isso, como eu estava dizendo, para as dimensões do estado do Rio. Quando falamos em termos de Brasil, a França tem dezenas de aviões que pegariam água no mar e jogariam aqui, pegariam água em Trajano de Moraes, na represa de Sodrelândia, e jogariam água aqui. É o que se usa. E os Estados Unidos têm esses equipamentos, só que um helicóptero de bombeiro equipado do mais barato custava 18 milhões de reais, foi o último que nós compramos no meu comando, e um avião desses custa da ordem aí de 40 milhões. Como diz o outro, é bem diferente. E a manutenção muito maior, muito mais cara. Então, mas isso... É necessário um investimento federal, um investimento da União em aeronaves desse tipo que possam ser deslocadas de acordo com a necessidade para todo o Brasil. Os incêndios não acontecem ao mesmo tempo em todo o Brasil. Nós temos uma sazonalidade. E, por exemplo, por uma infeliz coincidência, os incêndios do hemisfério norte acontecem na mesma época do incêndio do hemisfério sul, que é no verão deles, que por isso é muito pior. Porque a temperatura está alta, e aqui está seco. E aqui está seco, mas está frio. Isso. Né? E no nosso verão é chuvoso. Aí nós temos aquele outro problema que é da estação chuvosa. Lá no hemisfério norte, a gente vê queimar cidades inteiras. Lá na região do Porto, eu passei por uma estrada e os amigos falaram, aqui, nessa estrada, no verão passado, morreram várias pessoas. Ela falou comigo, me parece que foi ano passado mesmo. A casa eu estive em 2019, lá em 2018, teve um incêndio grande. Eu passei pela estrada onde as pessoas ficaram isoladas, e muitas pessoas não conseguiram voltar de carro, tentando fugir. E porque lá é no verão... Isso foi no verão. Um verão tem de 40 seco, graus. E seco. E aí, realmente, são uns incêndios piores do que o nosso. O nosso incêndio aqui, Modesto, ele tem uma origem muito simples. Eu já fui vítima... 90% dos nossos incêndios nessa época... Ele tem uma origem muito simples e muito fácil de ser combatida
se o cidadão, se o morador adotar hábitos diferentes. Eu morava em Cordeiro, numa casa do lado de um clube, e um funcionário do clube varre as folhas, varreu para o nosso muro, para a divisória, para o muro de divisa de terreno. Do outro lado tinha um quiosque de sapê na nossa casa e queimou o quiosque e já estava passando para o telhado de uma estrutura próxima, já dentro da nossa casa. Eu era subcomandante aqui do 6º grupamento, a minha mulher me ligou, falou, tá pegando fogo aqui. Eu falei, liga 193, porque eu daqui de Friburgo, se eu ligar 193, eu estava dentro do quartel de Friburgo, né? Mas eu sempre falo para meus amigos, às vezes as pessoas me ligam e falam, olha, primeiro liga para o bombeiro, liga 193, que de onde você estiver, vai cair no quartel mais próximo. E depois até a gente pode tentar equacionar melhor a situação, mas aí apagou o fogo, não teve consequências maiores. Mas é a prática de se queimar esse lixo, de juntar essas folhas que o sitiante faz, que o morador de chácara faz. Diariamente ele faz aquilo. No verão, embora isso seja proibido o ano todo. É porque isso a lei ambiental proíbe, a lei ambiental, né, proíbe isso o ano todo. Mas no verão ele não vai trazer maiores consequências, porque está úmido, ele às vezes tem até dificuldade de queimar. Ele espera ter um dia um pouco mais seco, mas no dia seguinte já chove, já resolveu tudo. Agora, o problema é no inverno. Em 2007, eu era comandante aqui do 6º, nós ficamos 120 dias sem chuva em Friburgo. E quando você fala das queimadas em setembro, as piores são as de outubro, são mais raras, porque normalmente em setembro já dá uma chuvinha. E aí, mas nós ficamos em 2007, eu me lembro bem que eu estudei isso e fizemos palestras sobre isso, conscientização sobre isso. Nós ficamos de abril a meados de outubro sem chuva. O mato estava doido. Então foram 120 dias. Para dizer que foi sem chuva, para não dizer que foi 100% sem chuva, nesse período teve uns 2 dias, em junho, por aí, que choveu ali 5 milímetros, que não é nada, né? Pipi de cachorro no poste, faz mais efeito, né? Então ficou 120 dias, 4 meses praticamente sem chuva, e aí no final qualquer chama. Em 2014 eu era comandante da região serrana, baseado em Petrópolis, nós tivemos um incêndio em Itaipava preocupante, chegando próximo à residência, em final de outubro, que lá não choveu, aqui choveu um pouco antes, lá na região de Petrópolis, que pode acontecer aqui e lá não choveu, só foi chover no final de outubro. Então nós tivemos 7 helicópteros na época à disposição do Corpo de Bombeiros, helicóptero da Marinha, do Exército, da Polícia Militar, os do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Saúde. Chegamos a ter 7 helicópteros lá trabalhando para combater incêndios que chegavam perto de hotéis, de pousadas, uma coisa bem preocupante, né? Foi um trabalho intenso. Naquela época, nós estávamos com uma escola de recrutas no Rio e o Coronel Simões colocou 500 garotos lá, em formação ainda, né, para nos apoiar. Mas hoje, por exemplo, o Corpo de Bombeiros não tem essa mão de obra jovem, vai ter agora a partir do ano que vem, né? É um outro tema importante. Hoje, né, quando o programa vai ao ar, até 23 horas e 59 minutos, você, jovem friburguense da região, do estado, você pode se inscrever para ser bombeiro militar temporário no Corpo de Bombeiros. E isso, Modesto, vai nos trazer uma mão de obra jovem, tem 3.000 vagas, agora isso foi um projeto que começou no meu comando,
é um assunto que eu estudo desde 2004, quando visitei num curso de bombeiros o Corpo de Bombeiros da França, e como trazer esse modelo para o Brasil, né, já que o servidor público não poderia ser temporário, tinha uma série de implicações. A gente conseguiu, durante a intervenção federal, motivar as Forças Armadas, entenderam a nossa necessidade e, então, com alteração da legislação federal militar, os estados foram autorizados a instituir serviço militar temporário voluntário. Tem o serviço militar obrigatório, que o jovem aqui serve no tiro de guerra, serve no sanatório naval, e nós vamos ter oportunidade de ver o nosso jovem, homens e mulheres, voluntariamente, não serão obrigados, como é o serviço militar obrigatório, vão poder servir ao Corpo de Bombeiros de 1 a 8 anos, e isso vai ser um apoio tremendo nesses momentos de queimadas. Daqui a alguns anos, nós vamos ter jovens já na reserva do Corpo de Bombeiros que poderão se apresentar para apoiar esse combate e apoiar, como a gente estava conversando um pouco antes aqui, também na época de chuvas. A população queria ajudar em 2011, mas não estava preparada. Daqui a alguns anos nós vamos ter jovens e pessoas que vão ser bombeiros o resto da vida. Como acontece, por exemplo, nós estamos falando dos Estados Unidos, lá é comum isso, né? Isso. O Brasil tem 70 mil bombeiros, a Alemanha tem 1.200.000 bombeiros. Na Áustria, 4% da população são bombeiros. No mundo todo, o bombeiro é temporário. Eu só conheço o Brasil, que tem um modelo de bombeiro trabalhar 30 anos, até 35 anos. O bombeiro ele é voluntário, na maior parte do mundo, e ele é temporário porque ele é bombeiro enquanto ele tem saúde, disposição, e depois ele continua na atividade profissional dele. São aquelas famosas jabuticabas brasileiras, né? Marcolinho, está na hora do intervalo, não está? Vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a 1 minuto, tá bom? Eu sei. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Bem, estamos retornando. Eu vou aproveitar, vou começar o segundo bloco com uma frase que está no seu Facebook. Proteja as nossas encostas. Queimadas hoje, tragédia amanhã. Explique essa frase sua. Essa frase foi uma campanha que o coronel, meu veterano, ex-comandante aqui do 6º Grupamento, ele que assumiu em 2011 o comando, o coronel Palência, ele na época começou, aquela imagem que está no meu Facebook é dessa época, eu copiei aquilo do Palência. Tudo que é bom a gente tem que copiar. E sempre que tem essa época de estiagem, eu procuro postar coisas nesse sentido. É muito óbvio que quando a gente queima a nossa vegetação, a gente está desprotegendo o solo e quando vierem as chuvas, aquelas gotas de chuva que iriam ficar retidas na vegetação, que iriam correr suavemente pelo solo, elas vão penetrar no solo com mais violência, com mais potência e causando diversos fenômenos como os que nós vimos aqui em 2011.
e às vezes a gente olhava, tem fotos aéreas de 2011 de florestas que deslizaram na região aqui de Campo do Coelho, da Friburgo-Teresópolis, e eu me lembro bem que aqueles lugares tinham queimado, embora a queimada foi só pela grama da floresta, não pegou na copa das árvores, as árvores se recompuseram, mas o piso ali estava muito sofrido pelas queimadas. Infelizmente, essa região que nós temos, que é o celeiro de hortifrutigranjeiros para o Grande Rio, o agricultor precisa ter mais controle. Há uma necessidade de crescimento, de expansão das fronteiras agrícolas nessa nossa região. Agora, ela precisa ser feita com mais cuidado, com mais responsabilidade, para que não aconteça o que aconteceu em 2011, que nós acabamos vendo tudo isso se voltando contra os próprios causadores, que eram moradores dali, que botaram aqueles fogo e que depois veio a chuva e provocou tudo aquilo, um assoreamento dos rios, toda aquela destruição que nós vimos em 2011 foi uma chuva inimaginável. Nós estávamos preparados aí, o histórico da região era uma chuva aí de 120 milímetros em 24 horas, 150 milímetros, a taxa de recorrência era de 100 anos que se esperava uma chuva de 150 milímetros. E nós tivemos uma chuva em alguns lugares, de 270, 300 milímetros em 24 horas. Você é engenheiro, você sabe que 100 milímetros são 1.000 quilos por metro quadrado. Não é pouca coisa, não. E em pouco tempo, sem tempo para escoar, e com esse solo desprotegido, com esse solo que foi castigado por queimadas. Aqui nós tivemos bons exemplos, aqui na Avenida do Galdino, você falou da Galdino do Vale, onde a senhora sua mãe mora, ali mesmo, aquelas encostas ali, desceram algumas, ali na região do São Lucas, todas foi. Eu não sei se você conhece uma foto ali da Galdino do Vale dos anos 30, se não me engano, que aquelas encostas que escorregaram em 2011 já tinham escorregado em 2000. Em 1930. E essa foto a gente tem tem um... Ah, meu Deus do céu. Na Fundação Dom João VI tem um... E aí eles falam sobre esse evento. Eu bato numa tecla, Modesto, que nós não podemos nos esquecer. O Japão, o tsunami do Japão de 2011, 11 de março de 2011, né? Eu tive oportunidade, por causa dos eventos de 2011, tanto a chuva aqui quanto o tsunami do Japão, eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos com o Consulado do Japão no Rio de Janeiro, e num jantar promovido pelo cônsul, eu sentei ao lado de um adido policial que tinha ligações com bombeiros lá, e ele estava me relatando que o tsunami ele descobriu vários marcos de pedra de 300 anos atrás no Japão, que dizia, estava escrito lá cerca de 300 anos antes, não construa abaixo desse local porque um tsunami chegou até aqui. Pois é, então... E os japoneses, que nós temos como exemplo de cuidado, de prevenção, eles se esqueceram dos ancestrais que deles, 300 anos se passaram. Então, eu sempre, em janeiro, eu posto coisas sobre o desastre de 2011, e algumas pessoas, às vezes, reclamam, eu quero esquecer disso. Eu sinto muito, nós não podemos nos esquecer do que aconteceu aqui em 2011, porque senão vai acontecer de novo. E nós precisamos guardar da dor,
mas aprender com aqueles erros, não repetir os mesmos erros que tivemos em 2011. Você falou a região do terceiro distrito. Quais os locais em Friburgo que são campeões? Você já sabe, todo ano. A gente aqui na cidade, a gente sabe alguns aqui, né? Alguns encostos. Você falou da Catarina, é praticamente recorrente, queimadas na Catarina. Mas quais são os locais de Friburgo que os bombeiros estão sempre mais atentos, que sabem que ali, chegou setembro, outubro, é sério? Todo ano tem o incêndio aqui do Pinheiro de Olaria, os bombeiros. É um incêndio que dá muito trabalho, aquele na Via Expressa, ali, os pinheirinhos dali da Via Expressa, porque aquela árvore tem uma resina e os frutos caem, rolam, levando fogo morro abaixo. É um incêndio muito que transmite muito calor. Os bombeiros sempre sofremos ali. Eu já participei diretamente de combate ali quando era tenente, aqui em Friburgo. E é um lugar clássico que sempre temos. A Catarina, ali por trás do Hospital São Lucas, também é recorrente. Toda aquela margem da Teresópolis, ali temos muitos casos. Já passei um aperto ali com fogo chegando perto de uma residência, a gente tentando evitar que atingisse a residência, felizmente conseguimos. Então, a região de Lumiar é um pouco mais preservada, mas está aparecendo mais umas queimadinhas lá, o pessoal precisa ficar atento. E tem o Modesto, as pessoas precisam ser orientadas, ao invés de queimar esse lixo, fazer uma compostagem, né? Separar um local para ir colocando esse lixo de folhas, e ao invés de queimar, aquilo se transformar num adubo. É preciso dar orientação a essas pessoas para que elas tenham um uso. Eu sei que é incômodo, aquele monte de folha, ele varre e vai fazer o que com aquilo? Faz um cesto de compostagem e vai depositando aquilo ali. No final você vai tirando por baixo só adubo, né? Tem técnicas aí para isso. E uma outra coisa que não é tão comum aqui em Friburgo, mas de vez em quando a gente vê, é o maldito balão, que também provoca. Friburgo até que nesse ponto realmente diminuiu muito, hein? É bem raro, mas acontece. E quando desce é de alto risco. É a época de festa junina, né? E o balão ele vai levar o fogo para algum lugar que está seco. No Rio, a gente vê balões enormes. Felizmente, o Rio, se ele for para o lado do mar, é menos mal, mas causa problema para a aviação, pelo tamanho. Eu vi 2 esse ano, tirei foto lá no Rio. Que dá assim, você fica imaginando como as pessoas podem ser capazes de ter uma irresponsabilidade dessas, né? Aqui são os balõezinhos menores, mas que só vão levar fogo, porque vão cair, e nessa vegetação seca dessa época do ano, não tem jeito. É início de queimada, com certeza. Você está dando bastante ênfase à questão das folhas, mas a gente sabe que tem muita gente que provoca aí na beirada, por exemplo, quem mora, por exemplo, eu caminho muito ali pela antiga Via Férrea. Ali é uma área urbana, mas está cercado de mato. Então eu já falei com pessoas, você vê pessoas queimando lixo. O caminhão passa poucas vezes na semana, queima lixo. Eu penso também que é outra coisa perigosa. Com certeza, queimar lixo. Eu já quando eu era tenente, eu vindo de Cordeiro, na subida do Véu das Noivas, tinha um senhor botando fogo. Eu parei o carro, falei: por que você está botando fogo? É porque eu caminho aqui e tem muita cobra aqui nesse mato. Então ele botava fogo no acostamento para espantar cobra. Só que ele perdia o controle, aquele morro ali, todo ano também, a gente vindo para Friburgo, no pedágio
olhou para a esquerda ali, depois do Parque do Cão, da entrada do Parque do Cão Sentado, aquele morro está queimado lá. Esses dias já teve uma queimada ali. E é esse uso aí das pessoas por uma série de motivos. Tem a pessoa que de má fé não quer pagar para roçar o seu terreno, então todo ano ele bota fogo para não deixar virar uma macega e depois ele ter mais dificuldade. Isso tem muitos casos e é tudo isso muito difícil de provar, né? Porque não investiga, mas quem botou fogo? Porque as pessoas não sabem, mas isso aí existe previsão legal e a penalidade, se for pego e devidamente o judiciário for acionado, a pessoa pode pagar uma pena que não é leve não, né? Não é, são crimes ambientais, com todas as implicações que isso tem. Só que são também de muito difícil prova. É muito comum o cidadão bota fogo e liga para o bombeiro. Ele dá um tempinho, aí liga para o bombeiro. Passaram aqui e botaram fogo. E foi ele mesmo. Aí a gente vai lá e apaga. No dia seguinte, bota fogo, até que ele queime o que ele precisa. É muito comum acontecer isso. Só que às vezes o bombeiro está envolvido em vários eventos ao mesmo tempo. A gente chega aqui a ter 17, 20 eventos ao mesmo tempo e perde o controle desse que não estava perto de residência, que estava numa área... a gente tem que priorizar. Quando nós temos 20 eventos acontecendo ao mesmo tempo, não há corpo de bombeiro do mundo que tenha recursos para atender a todos eles, a gente vai selecionando os que estão colocando vidas em risco, principalmente, né? E aí acaba perdendo o controle e acaba virando um grande incêndio. Essa questão aí, para mim, o motivo maior da sua presença aqui é a questão da gente tentar incutir no cidadão que ele não faça essas ações que você está descrevendo aí, né? Exatamente. Queime as folhas. E tem outros incêndios também, né? O camarada que, às vezes, hoje não é tão comum, que o número de fumantes ainda bem está diminuindo. Mas acontece, joga binga nessa época que está seco. Essa estrada mesmo que você usa, né? A RJ 116, daqui a Cantagalo, de vez em quando você vê fogo na beira da estrada, provavelmente provocado por esse tipo de ação, né? Guimba de cigarro, é um caso bastante comum e a pessoa tem que ter consciência, né? E às vezes ele nem percebe que provocou aquele incêndio, né? Ele jogou aquilo lá para trás e viajou, seguiu viagem e não viu. Eu não sei se é folclore, né? Há quem afirma que muitas vezes, hoje não é comum, mas tem. A gente usa, por exemplo, uma latinha de refrigerante, joga uma latinha de refrigerante no mato seco. Isso é folclore ou pode pegar fogo mesmo? Você já viu falar isso? Sim, as pessoas falam daquele fundo de garrafa. Eu, quando era criança, a gente tentava fazer fogo com a lupa, era difícil para Eu nunca consegui, né? Tentei, nunca consegui. Então, eu acho, não vou te dizer que nunca aconteça, mas se tem é muito raro. Normalmente a gente vai ver. Eu, quando era criança pequena, lá no sítio Chinelo Perdido, apaguei o meu primeiro incêndio. Antes de ser bombeiro, um vizinho foi colocar fogo numa casa de marimbondo, nessa época. E aí o fogo veio e virou no morro lá do nosso sítio, que meu pai tinha um sítio chamado Sítio do Chinelo Perdido, lá no Pirás, em Cordeiro, e a gente foi lá apagar esse incêndio, que foi por esse acidente, que não é época de se fazer esse tipo de ação, né? Mas é que está a questão. Deixa eu ver antes se está na hora do intervalo. Está na hora do intervalo, Marconinho? Marconinho? Hã? Então tá bom, vamos seguir então. Aqui... Pode pedir então? Então vamos para o intervalo. Ainda bem que o Robadeiro viu direito. Daqui a um minuto nós voltamos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região.
Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Estamos retornando, conversando hoje sobre as nossas tradicionais e eu espero que possível de ser minimizada se o homem cooperar. Queimadas que nós temos aí, principalmente nos meses mais fortes, nos meses de setembro, mas como o Coronel Roubaldi já disse, às vezes acontece bem antes. Mas a questão aí que a gente está falando dessas ações humanas que são evitáveis, para mim é uma questão de educação. Aí eu pergunto, na sua experiência, eu entendo que isso deveria ser realmente uma família, entender isso, mas as escolas deveriam ter isso na base curricular. E você sabe se esse assunto é tratado nas escolas ou aqueles chamados temas transversos que de vez em quando se fala? Infelizmente não existe, eu não conheço nenhuma iniciativa de realmente obrigar a esse tema, que aqui para a nossa região é fundamental, é muito importante que as professoras levem suas crianças ao quartel de bombeiros, peçam uma palestra desse tema, para o bombeiro mostrar todas as implicações que tem, um socorro que está... Os nossos quartéis, eles são essencialmente urbanos, eles são para atender socorros nas ruas, princípio de incêndio em residência, escapamento de gás, colisões pelas nossas ruas e estradas. E quando você desloca um socorro, uma equipe de bombeiros, para um lugar às vezes distante, para um incêndio desses, nós acabamos desguarnecendo a cidade. E um evento mais grave, com vidas e de maior dificuldade de se evitar, acaba sendo tendo um atendimento precário por causa disso, né? Então é importante, eu ia te pedir para nós levarmos para esse lado. Eu me lembro que quando do advento do Código de Trânsito, eu era secretário de Defesa Civil e Trânsito em Cordeiro. E nós fizemos campanhas com as crianças, falando do uso do cinto, que hoje é uma coisa que você não vê tanto as pessoas andarem sem cinto mais, né? Porque eu me lembro que os meus amigos falavam: eu não consigo mais sair sem cinto, meu filho não deixa, meu filho me cobra. Então é preciso que as crianças sejam fiscais dentro das casas, sejam fiscais nessa zona rural, dos pais. Pai, nós não podemos fazer queimada, não podemos queimar o lixo, vamos fazer outra coisa. Eu acho que esse recado que a gente manda pelas crianças, eles têm um potencial muito grande de sucesso. Eu já vi isso em outras áreas. O Corpo de Bombeiros, sazonalmente, ele consegue promover cursos de bombeiro mirim, é uma outra ferramenta que a gente sempre leva essa informação, manda essa informação através das crianças, e eu gosto muito desse enfoque, desse canal. Eu acho que ele tem muito sucesso, que pai que não gosta de dar um bom exemplo para o seu filho, né? Então, a criança cobrando aquilo, trazendo essa informação de casa para casa, eu acho que nós... E, além do que, ele vai crescer já com essa consciência, mas já começa a ter efeito imediato. Eu gosto muito desse modelo e eu acho que a gente precisa usar mais isso aqui na nossa região para chegar aos corações mal acostumados dos adultos. Você falou num ponto fundamental. Isso aí não é pai, isso aí serve para avô também, avós, tios. Claro. Ninguém gosta de ser chamado a atenção por uma criança. Ainda a criança quando criança nós somos autênticos, né? Sim. Nós não temos freio. E eu penso que o que meu filho falava quando ele era garoto sempre me marcou mais, né? Porque
imagina, a questão do cinto mesmo, né? Rapaz, você tem que botar o cinto. A professora lá falou que não pode andar sem cinto. Exatamente. Aí você vai fazer o quê? Você bota, aí você torna apto. Então, por isso que eu estou tocando esse ponto, porque eu penso que aí é uma questão que cabe aí aos governantes. Você já passou por vários governos municipais, né? Cabe às estruturas da Secretaria de Educação. Se a gente pensar bem, os currículos escolares têm que ser voltados mais para essas ações de cidadania. E não é só a questão da queimada, é a questão do próprio trânsito, né? Também. As pessoas que não respeitam a faixa de pedestre, avanço sinal, porque isso tem que ser inculcado na cabeça das crianças. E o trânsito brasileiro mata mais do que muitas guerras, né? O último dado que eu tenho são 10 mil pessoas por ano que morrem no trânsito brasileiro, há anos atrás. Não sei como está hoje, eu acho que com a lei seca talvez tenha melhorado isso um pouco, mas a gente perde muitos entes queridos aí com o trânsito. Friburgo é comum, jovens que pela madrugada às vezes, e aí eu falo, as pessoas falam, deu um carro destruído, bebeu. Falo, olha, se bebeu eu não sei, mas estava correndo. A velocidade é que é o fator. Na minha vida de bombeiro, quando eu olho um carro destruído, as pessoas às vezes já partem acusando, bebeu. Eu falo, olha, não sei, mas se tivesse devagar não tinha esse estrago todo aí. E é o jovem que quer aparecer, que pensa que vai ser o Ayrton Senna das ruas de Friburgo, e volta e meia nós vemos famílias destroçadas, porque eu tenho uma filha de 22 anos, que está começando a dirigir, e eu recomendo tanto que tudo que a gente não quer é perder um filho, ainda mais numa situação trágica dessa, né? E é completamente evitável também com educação, com consciência. Nós estávamos falando, antes de você chegar, eu estava conversando com o apresentador do TV Jornal, e o Fernando, e nós estávamos falando sobre isso. Eu estava dizendo que eu, quando jovem, eu era muito atirado no volante, né? Eu fazia... Acho que todos nós. Aí levei um grande susto, até na estrada de Itaocara ali para Cantagalo. Eu tinha uns 30 anos e aí eu aprendi a tirar o pé do acelerador. Mas o susto ficou só no susto, né? Muitos não têm a segunda chance. Verdade. Então você tem razão, a velocidade pode não estar bêbado, mas estava correndo. Não, quando eu vejo um carro destruído, às vezes as pessoas já partem dizendo, deve ter bebido. Eu não sei, pode ser, mas com certeza não estava devagar. Você, nessas suas caminhadas, 35 anos, são 35 dias, se fala muito desse incêndio provocado apenas pela natureza. Isso existe? É possível? Olha, raios, eu já vi, criança ainda, eu morava em Cantagalo, atrás do DR caiu um raio que queimou uma árvore bem na nossa frente. A minha irmã estava vendo e depois eu cheguei correndo, mas... Simplesmente o raio solar, né? Isso é lenda também. Eu acho muito difícil, A minha experiência sempre teve uma origem, quando a gente vai investigar, foi a queima do lixo, foi a queima de uma casa de marimbondo. Sempre quando a gente vai investigar foi algo, teve uma participação direta humana. Aqui na nossa região, esses incêndios completamente naturais, eu suspeito. Porque, isso eu estou te perguntando, porque teve um tempo atrás aí, que isso não aconteceu esse ano, aconteceu há uns 2 anos, houve um fato aí, aqui na região de Lumiar. E a desculpa do cidadão foi que o fogo pegou porque o sol está muito forte nessa época de inverno. Eu falei, será? Eu acho muito difícil. Mas a gente que... É comum, quando a gente tem um incêndio, o incêndio ele tem uma evolução muito clara pelas horas do dia. À medida que vai esquentando o dia, o incêndio vai aumentando. De madrugada ele às vezes some, aí fica aquela brasa lá e o fogo volta. Se a gente não fizer um bom rescaldo, eu quando tirava serviço aqui no Sexto, eu acordava,
os bombeiros da minha guarnição de madrugada, 4 horas da manhã, nós voltávamos aos locais onde tínhamos trabalhado intensamente durante o dia e apagávamos os tocos, as brasas com areia, para que durante o aquecimento diário aquilo não voltasse. Mas para iniciar, eu acredito mais A mão do homem na está ali. ação humana. A ação do homem está ali. É porque a gente ouve muita lenda, né? E agora nós estamos chegando já ao final, mas uma questão não menos importante. Você já até tocou isso até bastante aí. Mas vamos falar especificamente do nosso 6º grupamento. Você falou que você na Defesa Civil você conseguiu comprar helicóptero, mas o 6º grupamento, eu diria que ele está apto a enfrentar de forma razoável, por exemplo, em setembro que está chegando por aí, o que você acha? Não, a corporação, outro dia, minha mãe, como eu disse, mora ali na Galdino do Vale, eu vi passar o socorro, as viaturas do 6º estão novas, são viaturas que foram adquiridas recentemente, a maioria no meu comando. Os bombeiros aqui de Friburgo são bombeiros excepcionais, dedicados, aguerridos, a gente chama dos leões da serra. Tem esse chamado, sim. E então nós temos aqui, não à toa, as provas profissionais dos bombeiros são uma espécie de Olimpíadas, estão suspensas desde 2016 com a crise do Estado. O Corpo de Bombeiros já teve 17 mil homens no Estado, hoje eu passei o comando com cerca de 12.500. Nós somos o 3º maior corpo de bombeiros do mundo. O primeiro é de Tóquio, o segundo de Nova York. E com a entrada de 3 mil bombeiros agora, nós vamos voltar a ser o 2º maior corpo de bombeiros do mundo. O 4º é o de São Paulo, que disputa com Paris, com cerca de 9.500 homens. Então nós somos um dos maiores corpos de bombeiros do mundo, o estado do Rio, e estamos nos últimos... Eu entrei no Corpo de Bombeiros em 1985, nós pegamos uma fase muito ruim de mangueiras furadas, o meu capacete, o meu primeiro capacete de bombeiro era um capacete de papelão prensado, que pegava fogo. E hoje nós temos os melhores capacetes de bombeiros do mundo, com os bombeiros aqui do 6º, com os bombeiros de todo o estado, a melhor roupa de bombeiro do mundo, a melhor bota de bombeiro do mundo e os melhores equipamentos. Não devemos nada a nenhum bombeiro do mundo. Precisamos de sangue novo, que está chegando aí. Me preocupa os efetivos da região, só diminuíram nos últimos anos. Então, aqui, quando eu servi, tinha 250 bombeiros, deve estar em torno de 100 bombeiros. Então, uma queda muito bombeiros grande, né? Mais velhos do que eram há 10, 15 anos atrás. Mas isso, né, era algo que a gente estava buscando melhorar e modernizar. Felizmente, estamos conseguindo agora. Eu acho que ano que vem teremos um novo quadro nessa parte de pessoal, que é o que nos falta, mas eu confio muito na nossa tropa aqui da região. Como eu disse, são bombeiros excepcionais, que sempre foram campeões de provas profissionais entre todos os bombeiros do estado. E eu confio que teremos sucesso aí caso tenhamos uma estiagem prolongada com muitas queimadas aí para setembro e outubro. Coronel, eu quero agradecer a sua presença, estamos no minuto final. Eu agradeço muito, que eu sei que foi um esforço grande. É um prazer. Agradeço também muito a técnica, aí o Marconinho, o pessoal do jornal, que teve a paciência de segurar para que a gente gravasse o programa, não deixasse ir ao ar. E um minuto para a sua despedida, muito grato. Eu quero agradecer, Modesto, a oportunidade de voltar a falar aqui pela TV Zoom. Tem um aspecto importante: o comando da corporação
já desde 2016, que vem colocando aeronaves, helicópteros, baseadas no interior do estado, quando a necessidade indica. A gente acompanha a previsão do tempo. Vamos ter uma estiagem, já tem uma estiagem prolongada, existem índices, o INPE gera um índice dos próximos 3 dias do risco de fogo e vegetação. E o comando manda, então, uma aeronave que no meu comando ficava baseada aqui em Friburgo, para que ela atenda essa área. Era um projeto nosso de ter 10 helicópteros, 5 distribuídos pelo interior, que é padrão Alemanha. A corporação vai ter em breve 7 helicópteros, faltam 3 para nós conseguirmos colocar 5 na capital, 5 no interior, e o estado está coberto. Com 15 minutos, um helicóptero do bombeiro chega em qualquer ponto do estado, nessa época para incêndio e vegetação, mas em outras épocas para qualquer outro tipo de socorro. E, dito isso, eu só posso agradecer a oportunidade de voltar aqui, mandar um abraço aí para a dona Ângela Badini, minha mãe, que certamente vai assistir esse programa, e para todos os amigos de Friburgo da TV Zoom. A dona Ângela também, meus cumprimentos. Robadeio, obrigado. E eu termino com a frase. Hoje a frase é aquela que está lá no seu Facebook. Proteja nossas encostas. Queimadas hoje, tragédia amanhã. Uma boa noite. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.